A você que acompanha essa transmissão aqui do Diário de Pernambuco. Opa, eu iniciando aqui, deixando o fonezinho de lado. Agora, bota aí. Pronto. Melhorou o áudio. Eu sou Haldney Santos, jornalista do Grupo Diário de Pernambuco. E é bom estar com você para essa nossa live, que começa nesse instante. Você vai me ajudar, pode participar daí, mandando as informações, fazendo perguntas que receberemos aqui. Silvio Meira hoje. Já está chegando por aqui. Vamos já botar o professor para conversar com a gente. Fazer uma de company. Silvio aguardando aqui, ó, Silvio aguardando, e taranã, tudo certo aqui? Deixa eu ver se chegou. Pronto, ele está recebendo já dali a comunicação para entrar na nossa live. Para que o áudio esteja tudo certinho, acompanhando, carregando. Olha aí. Parece que tá. Dois. Tá me vendo? Não estou vendo você ainda, rapaz. Ouvi, chegou seu áudio, não chegou para mim? Será que deixa eu ver se eu mexo aqui? Não chegou a câmera? A câmera ainda não. Eu Deixa. agora aqui. Espera que eu vou sair e entrar de novo para ver se isso resolve. Ok. Rapidinho. Ele saiu e vai entrar de novo. Vou puxar aqui para ver se... E a moça... Resolveu. Chegou aí. Silvio, que bom ter você com a gente aqui nessa live no nosso Diário de Pernambuco. Seja bem-vindo, professor. Boa noite, Raul. Grande prazer estar aqui. Silvio, a gente estava conversando outro dia e falando sobre tecnologia e as pessoas que estão surpreendendo, até muitas, que conseguem se entrosar, conseguem nesse desafio que é essa pandemia, essa quarentena, isolamento. Parece que muito mais gente conseguiu se conscientizar da necessidade desse mundo digital que era tão virtual, está cada vez mais próximo da gente. Tem muita gente interagindo mais nesse momento de isolamento, né? Aprendendo a lidar com tecnologia. Há uma inclusão nova, uma onda de inclusão nesse instante também acontecendo, professor? Há uma inclusão cultural, Raul, porque, veja, tem uma coisa... Nós nos conhecemos há uns 30 anos, mais ou menos, né? Você tinha cabelo preto e eu tinha cabelo. Então, 3 décadas que nós nos conhecemos. Então, veja, o que acontece? Essa história de internet vem de 1995. Não é? Então, em 1995 as pessoas entraram na internet, em 2007, por aí, as pessoas começaram a usar smartphones, que são um fenômeno de 2005, 2004, que já havia, mas o iPhone, que é uma espécie de um marco, é de 2007. A gente começou a ter todos esses serviços que a gente está usando aqui hoje para comunicação e para interação online, o serviço de Google, de Facebook, assim por diante, o da própria Apple, FaceTime, são coisas de uma década atrás. O que era que acontecia? As pessoas não usavam. Então, você marcava uma reunião aqui em Recife, por exemplo, tem gente tentando falar comigo aqui, você marcava uma reunião aqui no Recife e as pessoas queriam que você fosse atravessasse a cidade todinha, levasse 1h40 às 5 horas da tarde, para de repente ir para uma reunião em Boa Viagem ou em qualquer lugar. E hoje, como a gente não pode fazer isso, de repente ficou, vamos dizer, tornou-se aceitável que você participe de uma reunião de maneira virtual. Então, o que foi que aconteceu? Houve uma mudança cultural. Coisas que eram possíveis, mas não eram aceitas, passaram a ser aceitas. E um outro fenômeno, houve uma impossibilidade de mobilidade física para muita gente. Então, o que foi que aconteceu? De novo, muitas famílias passaram a se encontrar virtualmente. Famílias que têm idosos, que têm gente muito nova, assim por diante, de repente não podia haver o contato físico, porque moravam em casas diferentes. Isso provocou essa mudança de concepção, de entendimento de mundo, provocou um processo de aprendizado, do que eu chamo de aprendizado em tempo de crise, ou aprendizado baseado no caos. O caos não é um método para você aprender. O caos é uma licença para você errar. Então, muita gente que dizia, não, eu não vou tentar esse negócio aqui, eu não vou ver um negócio, eu não vou ver uma conversa no Instagram, eu não vou contar, ou eu não vou entrar no Meet ou no Zoom para uma reunião da minha família, porque eu não sei usar, passou a ter isso como a única alternativa de interação e, de repente, teve que aprender. E não é nada do outro mundo. É só a gente dedicar um pouco de tempo para fazer isso. O problema, normalmente,
É que a gente é acomodado, né? Existe uma ideia de que os seres humanos são inovadores, que a gente quer fazer isso, que a gente quer fazer aquilo, que é aquilo outro. Mas veja, tem uma frase de Douglas Adams, para eu encerrar essa primeira parte da nossa conversa aqui, que diz basicamente o seguinte: tudo que existe no mundo quando você nasceu é absolutamente normal. Então, as crianças que nasceram durante a pandemia, o estado normal de coisas para elas é dentro de casa. Elas não foram para o parque, não foram para a praia, não foram para lugar nenhum. Mesmo para crianças muito jovens, né, que tem Lelê, minha neta, por exemplo, que tem 1 ano e pouco, né, para Lelê é normal, muito provavelmente na cabecinha dela, você passar um período longo de tempo, quando você já anda e tudo, já estava indo para a escola, de repente você passa um período longo de tempo em casa. Eu não imagino o que é que ela deve estar pensando. Ela já deve estar tentando sistematizar, né? Nós humanos somos bons em sistematização. Ela deve estar pensando assim, junto com Estelinha, minha outra neta, e Léozinho, meu outro neto, que de tempos em tempos os humanos passam vários meses dentro de casa. Um período longo. Eles não conseguem medir meses ainda, né? É verdade. Mas Douglas Adams, tudo que já existia quando você nasceu é absolutamente normal. Tudo que acontece entre você começar a ir para a escola e o seu último grau de educação formal é uma mega oportunidade de aprender, de empreender, de montar uma carreira, de fazer um bocado de coisa. Tudo que acontece depois que você saiu do seu último nível de escola é o fim do mundo. É o fim do mundo porque você não tem um tempo formal para aprender. Você vai ter que aprender enquanto você está executando. O aprendizado tem que ser um componente da performance. Mas na maioria dos lugares, a performance é a performance e o aprendizado é o aprendizado. O que foi que a gente descobriu agora em todas as empresas que lutaram e que estão sobrevivendo a essa crise? Que uma boa empresa é uma boa escola. Dada a pressão, você aprende lá também. Estou vendo aqui, ó, a Amanda colocou uma mensagem aqui para a gente dizendo: sou especialista em uso de tecnologia da educação. Estou achando maravilhoso os largos passos que estão sendo dados. E aí eu vejo, professor, porque quando a gente fala de quem está chegando e o que está conhecendo é o normal, né? Mas aí, Silvio, a gente, como fazer, como entender também essa fusão do digital? Como você disse, a gente já se conhece há muitos anos. Eu lembro de início de... Eu gosto das coisas antigas, sem ser saudosista, mas valorizando, e acho que o vintage também tem seu charme. Você viu, eu achei aqui atrás um radinho que esse aqui eu nem cheguei a usar. mas sei que existiu, foi bacana, e está na história do rádio, que eu sou profissional da área. Mas essa coisa do ser analógico, e hoje a gente está vivendo com tecnologias que são coisas de quando a gente era adolescentes, eram coisas do gibi, de ficção científica. E nessa ficção científica, hoje eu faço um programa na rádio de manhã, que aí boto a câmera para fazer a live, e tá minha mãe com 79 anos de idade, lá em Natal, e uma outra tia no Rio de Janeiro, também oitentona, assistindo. E eu acho bacana ter esse pessoal, que, poxa, se pra gente é a novidade, algumas coisas, e a gente tá aí com 50 anos de idade, minha mãe com quase 80, conseguindo pegar um smartphone e se comunicar com a família, é algo extraordinário. Que superação dessas gerações que estão aí, que vieram antes da gente. Porque quem está chegando e já conhecendo o que é já tem um chip turbinado, né, Silvio? Mas e as empresas? A sobrevivência das empresas para fazerem essa migração do que era o analógico para o que vem por aí como tecnologia e a era digital. Olha, Raul, de novo, tem uma coisa que aconteceu nessa pandemia que talvez não tenha acontecido em nenhum outro período da história da humanidade. Se você pensar bem o que aconteceu, foi o seguinte: em algumas semanas, a gente fechou todos os espaços físicos do mundo. O mundo fechou, literalmente, cerrou a porta da loja e fechou. Isso não aconteceu em guerras mundiais, por exemplo. Você perguntar quantas lojas fecharam no Brasil exatamente por causa da Segunda Guerra Mundial. Ela aconteceu na Europa, não aconteceu aqui. Tinha uma conflagração mundial, o Brasil participava dela, mas a guerra estava aqui de uma certa forma remota. Nós participávamos de uma guerra remota. Dessa vez, não. A gente fechou tudo de uma vez. E aí, o que as empresas tiveram que fazer? Tanto quanto as pessoas, aprender na velocidade da crise, aprender baseado no caos. Licença para errar como processo de aprendizado. E eu codifiquei mais ou menos isso em 5 E's. Entender o novo contexto. E que era impossível continuar fazendo negócio fisicamente, para a vasta maioria dos negócios,
e que você tinha que habilitar um novo modo de fazer as coisas que dependia do digital. Veja, mesmo no sistema de saúde, a gente aprovou uma lei na carreira, uma coisa que não é fácil fazer dentro do sistema legislativo brasileiro, possibilitando telesaúde. A discussão sobre telesaúde vinha acontecendo no Brasil há mais de 20 anos. E ela foi aprovada em 2 semanas. Foi aprovada em 2 semanas por quê? Porque a gente precisava que as pessoas que estavam se sentindo com alguma condição de saúde não fossem para o hospital ou para o médico em primeiro lugar. Que primeiro elas passassem por um filtro, que podia ser a distância aqui. Né? Se eu fosse um paciente e você fosse o médico aqui, você ia olhar assim e dizer, pô, Silvio, você está meio com a cabeça tremendo, assim, é bom você ver aqui, porque, sabe, isso não é normal em você. Então tem um mínimo de diagnóstico que sai de uma imagem, por mais reduzida que seja, de uma conversa. Eu poderia mandar exames para você pelo WhatsApp, você ia ler no seu consultório, ia fazer uma chamada, talvez até de áudio para mim, não precisava nem ser de vídeo, para a gente conversar, e aí, eventualmente, eu vou no seu consultório. Então, isso é um novo contexto, mesmo numa área crítica, onde a presença, onde o toque é fundamental, como medicina, para fazer um primeiro crivo. Não é? Depois de entender, a gente teve que se educar. A gente teve que aprender, e aprender rápido, coisas novas, mas também coisas velhas. Será que tem alguma coisa que eu tenho no físico que eu posso transpor para o digital? E eu posso transpor como? O que foi que os restaurantes fizeram? Eles transferiram a mesa deles para a nossa casa. Teve empresas de festas que transferiram literalmente a decoração também. Você quer tal coisa no dia dos namorados, eu monto na sua casa. Eu vou aí todo organizado e monto aí. Tá certo? Ou entrego lá embaixo, se você estiver completamente isolado, tiver pessoas em situação de risco. Depois tem o processo de execução. Entender, educar, executar tudo ao mesmo tempo, enquanto você escala. Não é para fazer para uma pessoa. Veja o caso do que a gente fez no Magalu. Eu sou membro do Conselho de Administração do Magazine Luiza. Eu já contei essa história, certamente algumas pessoas aqui já ouviram. No Magalu, a gente tinha um plano de lançar o Parceiro Magalu, que habilita vendedores individuais e pequenos negócios a participarem do marketplace do Magalu. O plano da gente era lançar no segundo semestre. Tinha um plano de mais de 6 meses de trabalho, de tecnologia, de marketing, de adaptação, de treinamento de pessoas, de acoplamento de algumas empresas no teste. E aí, de repente, fechou tudo. A Luiza olha para todo mundo e diz, e aquele negócio que a gente ia lançar no segundo semestre, por que a gente não lança agora? Tá certo? E a gente lançou em 2 semanas. E em mais 6 semanas, tinha 250 mil vendedores individuais e pequenas empresas que tinham ali uma linha de sobrevivência. Não é? Então é executar em escala. E evoluir tudo em escala. Porque como foi todo mundo para o digital, a gente ficou todo mundo sujeito às mesmas regras, pelo menos por um tempo. Então, as empresas tiveram que entender, as empresas tiveram que educar, que executar, que escalar e evoluir tudo ao mesmo tempo agora, mas com um detalhe. Quem botou um comércio eletrônico e acha que chegou na modernidade, se lembre que comércio eletrônico é de 1994. O primeiro comércio eletrônico no mundo é a Amazon, que é de 1994. O primeiro, assim, que tem classe global hoje, que trabalhava para o mundo, né, que não era um sistema de entrega local. No Brasil, é do começo dos anos 2000. Então, quem só chegou no e-commerce agora está com 20 anos de atraso. Tem um trabalho imenso a fazer e não é um trabalho fácil de fazer. Aí já pega o bonde andando também um bocado. Quem já, se conseguir entrar, fizer um aquecimento para pegar o ritmo, também já vai avançar um bocado, né, Silvio? Vamos falar de IA, inteligência artificial, para todo o que está acontecendo, em todas as formas. Onde é que isso vai parar, Silvio? Quais são as tendências e existe limite? Onde é que a gente chega com o IA? Olha, onde é que a gente chega? Essa é uma das grandes perguntas filosóficas dos próprios pesquisadores de inteligência artificial, dos filósofos, dos neurocientistas, né? Quer dizer, a pergunta-chave é a seguinte: será que dá para a gente construir uma inteligência, aspas, equivalente à inteligência humana para ser realmente, se comportar como um humano, sendo que usando código, usando sistemas artificiais, hardware, software de computadores? Veja, tem 3 tipos de inteligência para começar. Né? Você tem uma inteligência de processamento de informação,
inteligência cognitiva. Você tem uma inteligência de autonomia, de eu decidir por mim mesmo o que é que eu faço, o que eu não faço. E você tem uma inteligência de socialização, eu me articular com outros seres e objetos ao redor para fazer coisas, tá certo? Então, se você olhar simplesmente para uma inteligência de processamento de informação, você poderia dizer que, sei lá, sistemas como DeepMind, que jogam Go em nível de grande mestre internacional e são campeões mundiais, tem para aquele propósito específico, né, é uma inteligência artificial de propósito específico, tem uma inteligência equivalente ou superior à uma inteligência humana. Porque, afinal de contas, em Go, por exemplo, é impossível você derrotar uma inteligência artificial que joga Go hoje. Mas se você pegar aquela inteligência artificial que joga Go e mandar ela, ou pedir para ela fritar um ovo para você, ela não consegue fazer isso. Já um humano joga Go miseravelmente, mas frita ovo, participa de live, entende coisas, segura caneta, faz desenho, sabe que horas são, né? Tecla nas coisas, entra no Zap. É difícil fazer uma inteligência artificial genérica, porque isso envolve não só uma quantidade muito grande de processamentos em paralelo, mas não é só o processamento de informação do ponto de vista cognitivo, ou talvez até matemático, se a gente conseguisse codificar a cognição inteira de forma matemática, que está envolvido. Existem os níveis de autonomia, de tomada de decisão para a agência humana, do que é que eu faço ou não faço, desde que eu consiga fazer muitas coisas, e o nível de socialização. Uma formiga, hoje, tem um nível de inteligência social muito maior do que qualquer inteligência artificial. Então a gente está muito longe ainda de ter uma inteligência artificial que a gente consiga se relacionar com ela numa boa. Professor, o amigo é uma referência para muitas coisas na área, espetacularmente. Sempre montou equipes em grandes empresas e continua nesse formato. Eu queria que você desse duas dicas para a gente, Silvio, sobre como, para os colegas que são gestores, estão montando desde suas pequenas startups e tem que escolher um parceiro para iniciar, empreender em um negócio, quais são as características de um bom parceiro ou um colaborador na sua startup? Esse é um aspecto. Como é que eu monto a minha equipe? E outra, como é que eu entro em uma boa equipe e mostro o bom serviço? Quais são as qualidades que eu devo demonstrar, em que eu devo me apegar para integrar um grande time? Porque nem todo mundo vai ser um empreendedor. Eu posso ser um colaborador naquele time. As duas situações, para escolher a equipe e eu que estou de fora e quero entrar naquela grande equipe. Olha, o principal problema de você criar um negócio novo, Raul, está associado diretamente a você descobrir como é que você transforma aspirações em capacidades. Esse é o problema geral do que a gente chama de criação, execução e evolução de estratégias. Uma estratégia é um processo estruturado de você transformar uma aspiração, eu quero resolver o problema de entrega de comida de uma forma mais rápida e mais eficaz, talvez, tá certo? Entregar sempre da melhor forma, né, para não ver aquelas pizzas que parece que levaram um tapa no meio da rua e foram atropeladas por um trator, que vez quando chega na casa da gente. O problema da eficácia, eu quero entregar a pizza direito e eu quero entregar a pizza rápido. Como é que eu melhoro isso? Vamos imaginar que a aspiração seja essa, tá certo? Se a sua aspiração for essa e você começar a trabalhar imediatamente para desenrolar uma nova embalagem, uma nova motocicleta para fazer isso, um novo tipo de entregador para fazer isso, etc, 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 você já está fazendo o produto que faz isso, tá certo? Sem ter desenvolvido ainda uma estratégia para fazer isso, sem ter pensado se aquele produto tem lugar no mercado. Se você botar aquele negócio no mercado, se o que vai ser pago pela entrega remunera a complexidade adicional que você introduziu na melhoria da eficácia e da eficiência. Ou seja, o principal problema que a gente enfrenta, e eu acho, como empreendedor no mundo inteiro, e não só como empreendedor, mas eu vou conectar isso para cada um de nós como profissional, numa carreira, o que acontece aí no meio dessa história? A gente não tem estratégia. A gente não tem estratégia. E é fundamental ter uma, mesmo que essa estratégia leve em conta uma vasta maioria de componentes que a gente chama de emergentes. Componentes que saem do contexto onde a gente está e a gente pega eles para a gente.
no sentido de que tem coisas que no desenvolvimento de um produto, de um serviço, ou de uma nova empresa, ou de um novo serviço numa empresa velha, ou na melhoria de um produto numa empresa já existente, tem coisas que você não ia fazer. Mas você tem que ter uma inteligência estratégica. Estratégia em grego significa fazer escolhas, ou saber fazer escolhas. Você tem que ter uma inteligência estratégica para olhar para aquilo e dizer, se eu pegar isso aqui e botar no produto que eu estava montando, é capaz de ficar melhor do que o produto que eu estava desenhando. Tá certo? Empresas que sobrevivem durante muito tempo, entre todas as que nós conhecemos, elas têm uma capacidade estrutural, não só de fazer estratégia, mas de capturar a estratégia do ambiente. É o que a gente chama de a capacidade de fazer estratégias emergentes. Como é que se aplica para pessoas, né? As pessoas tendem a querer ser especialistas em alguma coisa. E à medida que elas vão se tornando especialistas em alguma coisa, se a gente pudesse botar na horizontal assim, o conhecimento existente em alguma área, medicina, que fosse, engenharia, tecnologia, qualquer coisa que você pensar, ou ainda numa fusão de áreas, né? Porque quando a gente resolve problemas, a gente não usa só uma área do conhecimento. Quando você é operado de alguma coisa, do joelho, por exemplo, um número muito grande de profissionais, de profissões, formações, competências e habilidades diferentes, vai estar envolvido na sua recuperação. Não é uma coisa, o médico opera e você sai andando do hospital. Não, tem fisioterapia, depois tem profissionais de educação física, tem um monte de gente se envolve nisso, não é? Então, o que acontece? Quando as pessoas estudam e começam a desenvolver uma carreira, elas começam a se tornar especialistas. O que é um especialista? Um especialista é uma pessoa que sabe quase tudo sobre quase nada. Tá certo? Você tem um pico muito grande de quantidade e qualidade de conhecimento sobre uma coisa bem estreitinha assim. Qual é o oposto exato disso? É um generalista. Um generalista é uma pessoa que sabe quase nada sobre quase tudo. O especialista sozinho não resolve quase problema nenhum, até porque ele sabe quase tudo sobre quase nada. O generalista, ele também não resolve problema nenhum, porque ele não sabe o suficiente sobre quase nada. O que a gente precisa? A gente precisa desenvolver para cada um de nós a capacidade de ser um gênio especialista. O que é isso? Eu tenho, de novo, que saber quase tudo sobre algum quase nada, mas eu tenho que levantar os meus ouvidos, os meus olhos, a minha capacidade de relacionamento com os meus colegas, com os meus parceiros, para entender o que é que as outras pessoas sabem e podem fazer comigo para resolver problemas de terceiros. Porque se eu não fizer isso, eu fico isolado tentando achar que tudo que está ao meu redor é um prego só porque eu sou um martelo. Tá certo? E essa dinâmica de criar a possibilidade de ser gênio especialista é só você ouvir o lado e ter certeza absoluta que seja lá o quanto você for e você souber, você não sabe quase nada do que é preciso saber para resolver um problema real de pessoa nenhuma, por mais especialista que você seja. Você precisa de times. Carreiras hoje envolvem você saber muita coisa sobre alguma coisa e entender que isso não resolve o problema do mundo inteiro, que você tem que trabalhar junto com outras pessoas. Consequentemente, você tem que entender o que elas falam, o que elas dizem, o que elas esperam de você do ponto de vista de explicação sobre o que você faz para elas. Não é aquele caso de você chegar e dizer, ó, deixa a minha parte que eu faço sozinho, vocês não precisam saber o que eu estou fazendo. Não adianta também, porque os outros precisam confiar em você. Você precisa estabelecer uma rede de confianças que move todo mundo para o mesmo objetivo, que é resolver o problema de terceiros. Trabalhar em equipe é sempre melhor, sempre mais rico o resultado de uma conversa. Seu monólogo vai ser sempre mais pobre do que uma conversa que seja só com duas pessoas, né? A gente já sai mais rico disso. Agora, Silvio, você, amigo, sempre um professor, um educador. Professor, a gente está chegando perto da hora, né, que eu vou ter que lhe liberar, mas eu não queria encerrar nossa conversa sem um amigo falar um pouco sobre a educação que vem por aí. A gente tem um mercado que está se mexendo, ainda com muitas indefinições do que vem pela frente. A educação, se o senhor pudesse de alguma forma falar sobre o que vem aí, quais os conselhos para os educadores nas escolas que temos hoje e o caminho que elas devem seguir, do que você percebe nas educações e profissões do futuro, Silvio. Raulney, a educação está aprisionada na Revolução Industrial.
A Revolução Industrial começou há mais de 200 anos, no século XVIII, na Inglaterra. Teve o seu pico de inovação no século XIX, na Inglaterra e nos Estados Unidos, e a educação está aprisionada justamente lá, com máquinas de formar pessoas para fazer provas. E ainda por cima, no ambiente físico, como a gente descobriu agora. A vasta maioria das escolas ou não passou para o ambiente virtual, para o digital articulado com o social, ou passou de uma forma muito pobre, do ponto de vista do conteúdo, da interação e assim por diante. Por que as escolas não estavam experimentando com esse ambiente nos últimos, por exemplo, 25 anos, desde o começo da internet? Se nós todos vivemos num ambiente que é digital, se os nossos filhos e netos jogam o tempo todo no ambiente que é digital, interativo, em rede, online, de manhã, de tarde e de noite, por que você tem que ir necessariamente ir para uma sala quadradinha para aprender coisas? Não acho que a gente deve desprezar o contexto físico das interações sociais entre as pessoas no ambiente que a escola cria, por sua vez. Mas, por outro lado, a gente tem que considerar que a sociedade hoje é a articulação de 3 espaços diferentes. O espaço físico, porque nós somos físicos, né? Eu e você não tomamos uma caipirinha de beats, por exemplo. A gente toma uma caipirinha botando efetivamente os componentes físicos de uma caipirinha num copo físico para tomar. Não existe eu, de repente, fazer um download aqui e tomar uma caipirinha só porque eu vi os bits daquele negócio na tela. O físico, o digital, que estende, que aumenta, que amplia o físico, e o social, onde a gente se relaciona, quer seja fisicamente ou digitalmente, ou numa combinação dos dois. A escola tem que mudar para esse espaço. E as profissões do futuro, dentro desse espaço, são as profissões onde as pessoas aprenderam a aprender. Qualquer profissão fim de linha, qualquer curso fim de linha, que você se forma unicamente para fazer uma determinada coisa, fatalmente colocará as pessoas que ele habilita para o mercado em becos sem saída. Se você não tiver fundações, estruturas de conhecimento boas o suficiente para continuar aprendendo, num universo de trabalho, onde as carreiras estão passando a ter 50, 60, 70 anos. Eu e você conhecemos pessoas que têm 60, que têm 70, que têm 80, que têm 90 anos que estão trabalhando. Meu pai, de 95, continua trabalhando. Tá certo? Então, se você não continuar aprendendo, se você não tiver um instrumental básico de línguas, de matemática, de lógica, de entendimento de fundamentos de ciência, daqui para o futuro, de programação de computadores, né, de aprender a lógica de programação e aprender a programar, seja você dentista, radiologista, biólogo, jornalista, administrador, contabilista, seja você quem for, lá no mundo, agora, a demanda é por pessoas que têm habilidade X e sabem programar. Se vocês me ouvissem para uma coisa em especial, era aprendam a programar, porque no futuro muito próximo, inclusive agora, em boa parte do trabalho que a gente faz, ou você programa, ou você é programado por alguém. Espetacular, Silvio. E essa necessidade da gente estar atentos a tudo, né, Silvio? Porque não passou, a nossa geração mesmo que você diz. Nós já estamos atualmente vendo as pessoas com 70, 75, como você falou do seu pai com 90, que está fazendo suas atividades e não entrega os pontos. A nossa geração, então, também vai seguir nessa mesma linha. E para quem está chegando, entender que essa convivência tem que ser harmoniosa e a gente conseguir fazer com que toda essa tecnologia, essas informações que essa turma jovem também traz com muita garra, com muito afinco, não pode distanciá-la na relação digital o tempo todo do que é o relacionamento humano. Porque a inteligência emocional, essa vai ser imprescindível sempre para qualquer profissional, para qualquer relação ir para frente, não é, professor? Totalmente. Ao fim e ao cabo, somos todos emoções. Excelente. Eu tenho que agradecer a participação do professor Silvio Meira com a gente hoje aqui nessa live do Diário de Pernambuco. Professor, os projetos que vêm por aí, o que é que a gente pode aguardar? Tem ainda um minutinho para o amigo falar algo sobre o que é que está nessa pandemia. Ele chamou mais a atenção que a gente vai entender que daqui a pouco você está trazendo para a tona um projeto que está sendo trabalhado, que possa dizer, naturalmente. Precisamos, Aldei, repensar cidades, precisamos repensar escritórios, precisamos repensar relacionamentos. De repente, tornou-se viável, possível, até desejável se trabalhar no mundo inteiro.
Precisamos repensar os mecanismos de interação. Isso aqui, esse ambiente que a gente está, é básico demais. Esse negócio de Instagram. Isso aqui é assim, isso é um projeto conceitual da década de 90, né? A gente precisa pensar realidade aumentada, realidade virtual, a combinação das duas, como é que se junta com inteligência artificial. A gente tem muita coisa para resolver e a gente tem problemas básicos para resolver. Quer ver? Quer ver um deles? O Brasil tem um problema fundamental de logística. Logística básica, entrega de pacotes. O principal problema do comércio eletrônico do Brasil é entregas. Não é disponibilidade nas lojas, não é o software para você fazer a transação, não são os meios de pagamento. O Brasil ainda não resolveu um problema que a Europa, Estados Unidos, Japão e a China resolveram há décadas, que é entregar um pacote entre o ponto A e B. Se você manda um pacote por qualquer lugar do Brasil, para qualquer outro lugar do Brasil, é uma dificuldade imensa para ele chegar inteiro do outro lado. Então a gente tem tanto os problemas extremamente complexos e sofisticados que nos foram apresentados agora pela pandemia, por exemplo, com a abertura fantástica de possibilidades de carreiras para pessoas em virologia, em epidemiologia, porque haverá outras viroses, outras pandemias, e haverá uma necessidade fundamental de gente que entende disso, mas existe uma necessidade também por gente que vai entender de coisas que a gente acha que são simples de fazer. Mas não é não, Raul. Não é de jeito nenhum. Você garantir que um pacote sai de Franca, no interior de São Paulo, e chega aqui em Recife inteiro, e no dia que eu prometi, é um problema gigantesco, onde há uma oportunidade também gigantesca, não só para carreiras, como para negócios. Que bom. Isso se reflete e se amplia, né? Essa percepção para tudo que pode ser feito a partir daí. Professor Silvio Meira, muito obrigado, Silvio, mais uma vez, amigo querido. Carnaval, será que vai ter batucada pra gente, hein, Silvio? Será que vai dar já para curtir um carnaval esse ano que vem? Sem vacina, eu acho que não vai ter carnaval. Eu também acho. Sem vacina não vai dar certo, não. Um abraço, professor. Estou pensando até em escrever uns frevos de uma série chamada Frevos para um Carnaval que não houve. Estou pensando. Já tem um. Não sei se vai ser mais nenhum, mas já tem um frevo para um carnaval que não houve, que eu chamei para parceiro o maestro e PhD em inteligência artificial, Geber Ramalho, para terminar ele comigo. Eita, retado. Faz um artigozinho contando essa história e bota a letra que a gente publica aqui no diário. Um abraço, Silvio. Porque esse negócio de fazer música só vale a pena a gente falar dela se ela ficar pronta. Porque você vai e diz, vou fazer um negócio desse, aí se perde lá, a gente acaba fazendo um bocado de coisa e não acontece nada. Se eu conseguir acabar de fazer pelo menos um, já está começado, mas Geber precisa estruturar a coisa todinha, e eu estou quase que comprometendo ele aqui nessa live, aí você vai ter um artigo chamado Frevos para um Carnaval que não houve. Tá certo. Um abraço, Silvio. Obrigado, professor. Até o próximo encontro. Então. A gente vai aqui já dispensando o professor Silvio Meira, meu querido colega Silvio, remover Silvio Meira, ok, beleza? E você acompanha essa live aí que curtiu, deixa eu dar uma levantada aqui, que eu acho que foi errado, né? Subiu. Obrigado, gente. Amanhã tem na Rádio Clube AM, eu estou por lá de 9 às 11 da manhã, fazendo o nosso Manhã na Clube. Vai ser um prazer poder contar também de vez em quando com sua audiência por ali, é diariamente, de segunda a sexta. Convido você para estar com a gente também acompanhando na Rádio Clube. Valeu? Obrigado, foi muito bom. Obrigado pela sua atenção. Muito bacana todas as informações. Vou lendo aqui agora, vou passar depois para assistir, vendo os comentários. Obrigado mesmo. Tchau, tchau. Daqui a pouco tem mais atrações para você aqui, informações na nossa live do Diário de Pernambuco. Tchau, tchau.